Uma filha com um grande problema. De fato, uma pequena filha, mas um grande problema. Alguns poderiam ter resumido sua vida nesta frase, mas ela não. Porque além de uma pequena filha e um grande problema, ela chegou a ter também uma grande fé. E foi essa grande fé que salvou sua pequena filha daquele grande problema. Ela poderia ter passado toda a sua vida, depois de ter tido aquela filha, como uma mãe sofrida e desesperada, que havia gastado o resto de seus anos cuidando de uma filha problemática e sem esperança. Sempre convivendo numa situação limite e estressante. Mas ela era daquele tipo de pessoa que enxerga nas dificuldades portas para o crescimento, que considera os problemas como caminhos para irmos mais longe. Pessoas assim, quando buscam solução para os seus problemas, alívio para suas aflições, aprendem, crescem e alcançam muito mais do que pretendiam e terminam servindo de exemplo para outras pessoas. Então, com ela não foi diferente. Procurando socorro para sua filha, ela ampliou seus horizontes e cultivou uma grande fé. Apesar de anônima, sua história foi perpetuada através dos relatos dos evangelistas Mateus e Marcos. E nós iremos ler, e você vai prestar atenção, que nos relatos deles o diálogo toma precedência sobre a história e sobre o milagre, porque eles pretendiam nos ensinar o que é ter uma grande fé. E nós podemos aplicar para os nossos dias que eles também nos ensinaram qual a atitude correta quando se tem filhos problemáticos. Veja primeiro Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Leiamos agora o relato de Marcos, capítulo 7, versos 24 a 30. Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se,
Partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa destas palavras podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina tirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Senhor nosso Deus, suplicamos tua graça, nos ajudando a entender, amar e praticar a tua palavra. Agradecemos pelo teu Espírito Santo, que dirigiu os evangelistas Mateus e Marcos a relatarem a vida do teu filho e, através dela, fortalecer nossa fé. Pedimos isso em nome dele. Amém. Diariamente, aquela mãe via a sua menina sofrer terrivelmente com tormentos causados por espíritos imundos. Já que a sua filhinha vivia horrivelmente endemoniada. Apesar de pequena, ela se tornara um ninho para os demônios. E isso lhe causava extrema aflição. Os demônios são seres espirituais que não aparecem fisicamente e que estão a serviço de Satanás, fazendo oposição ao plano e reino de Deus. Alguns deles causam problemas físicos e causaram já na época de Jesus, como cegueira, mudez, surdez. Isso não significa que todos os problemas de cegueira, mudez e surdez são causados por eles, mas que eles, algumas vezes, causam isso. O alvo final destes demônios é o mesmo do seu chefe, de Satanás: causar sofrimento e destruição das vidas, atormentar as vidas e levá-las para longe de Deus, destruindo-as física e espiritualmente. Aquela garota estava possuída por estes poderes do mal que arruinavam e prejudicavam a imagem de Deus que existia nela. Quando uma filha ou um filho são atormentados, as mães são ainda mais. Com certeza, a maioria das mães preferem sofrer a ver seus filhos sofrerem. Portanto, o tormento daquela mãe era maior do que o de sua filha. Se existe algo que faz doer e até revoltar o coração de uma mãe, é ver alguém maltratando sua filha ou seu filho. Ela logo há de agir em defesa, procurando a solução, procurando o livramento. Mas quando esse maltrato vem de um demônio, um ser contra o qual não se pode lutar fisicamente, que até nem se enxerga, o que fazer? Mãe e filha moravam nas regiões vizinhas das cidades de Tiro e Sidom, ali na Palestina. Eram cananitas, isto é, de um povo de nações pagãs,
que habitavam naquela região desde o Antigo Testamento. Então ela não pertencia à nação escolhida por Deus naquela época, ao povo de Israel. Mãe e filha eram gentias e não judias. Seu povo, inclusive em tempos passados, havia sido inimigo da nação de Israel. Inclusive, o termo que Mateus utiliza, cananeia, nem era mais utilizado na época em que aquela mulher vivia. A utilização que Mateus faz dele é como se fosse para evocar as lembranças desagradáveis daquelas desavenças. A cultura e religião daquela mulher era grega e ciro-fenícia. Ela pertencia ao povo fenício, de origem grega. O que indicavam que ela havia sido criada numa cultura e numa religião diferentes das de Jesus e de seus discípulos. A elas, mãe e filha, se aplicavam aquilo que o apóstolo Paulo havia dito em Efésios capítulo 2, a respeito de todos os gentios, isso é, de todos que não são judeus, que estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas, talvez exatamente por causa do problema de sua filha, aquela mãe se inteirou da crença daquele povo que outrora havia sido inimigo do seu povo, dos judeus, e assim descobriu que o Messias esperado havia chegado e que ele era poderoso para libertar sua filha. A fama de Jesus já havia chegado na região onde aquela mulher morava. As pessoas dali, inclusive algumas delas, já tinham ido até a região da Judéia, visto os milagres que Jesus havia operado, escutado os seus ensinos, e ao voltarem, contaram o que tinham visto e ouvido. A mulher cananita, então, com ansiedade, esperava uma oportunidade. Talvez até pedisse a Deus uma oportunidade para encontrar-se com Jesus. E esta oportunidade surgiu quando Jesus, após alguns debates travados com os religiosos judeus, deixou a cidade de Genezaré, uma cidade muito agradável e fértil, e foi para a região onde aquela mulher morava, para a vizinhança das cidades de Tiro e Sidom. Jesus e seus discípulos fizeram uma caminhada de mais ou menos uns 80 quilômetros, subindo das margens do mar da Galileia, percorrendo uma região montanhosa e depois descendo novamente para as planícies costeiras ali do mar Mediterrâneo. Provavelmente eles gastaram aí uns 3 dias nesse trajeto. Evidentemente, parando à noite para dormir e descansar. Ao chegar ali, Jesus e seus discípulos se hospedaram numa casa, provavelmente de algum judeu conhecido deles. O desejo de Jesus era que ninguém soubesse da sua presença. Ele queria um pouco de privacidade. Não nos é informado o motivo, nem da longa caminhada, nem dessa mudança drástica geográfica, e nem desse desejo de Jesus, de querer um pouco mais de privacidade. Naquele momento do ministério de Jesus, ali na Galileia, ele desfrutava de muita popularidade, mas também de muitos questionamentos. Talvez, então, ele buscasse um lugar
onde ele fosse menos conhecido, para assim acalmar as pretensões das multidões na Galiléia de fazer dele um rei. Desejo que, inclusive, surgira no povo após o milagre da primeira multiplicação dos pães e peixes. Já a liderança religiosa havia se ofendido com a conduta dos discípulos e estava desafiando a autoridade de Jesus. Talvez Jesus também se afastasse para evitar um confronto mais direto, porque ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Ou talvez mesmo Jesus quisesse um lugar mais tranquilo para ensinar os seus discípulos sobre a verdadeira pureza, pois esse havia sido um dos assuntos debatidos com os escribas e fariseus. Jesus queria ensinar os seus discípulos que a verdadeira pureza não dependia de rituais externos, mas do coração. E que mesmo uma pessoa fora da nação de Israel poderia ter uma fé pura. Era comum também Jesus procurar lugares mais afastados, mais isolados, tanto para orar, como para dar instrução particular para os seus discípulos a respeito da verdadeira natureza de sua missão messiânica, que não era chegar como rei político e militar naquele tempo, mas como servo sofredor. O fato é que a notícia de que ele havia chegado na cidade vazou, e a mulher imediatamente ouviu, com um eis que poderia ser traduzido como vejam. Mateus chama a nossa atenção e nos convida a imaginar a cena de uma mulher que vinha clamando em voz alta até Jesus. Seu grande problema lhe motivava a gritar, clamando, pedindo por socorro. O conteúdo do seu clamor, do seu pedido, foi bem específico: misericórdia. Misericórdia é o sentimento que motiva alguém a compartilhar o sofrimento de outra pessoa e agir para aliviar aquela aflição. E é isso que aquela mulher está pedindo a Jesus. Olha para mim, olha para o meu sofrimento e me alivia dele. Misericórdia fala daquela sensibilidade que a pessoa pode ter pela miséria alheia e que então se transforma numa compaixão ativa, numa compaixão que age. Era como se aquela mulher estivesse dizendo para Jesus: olha para mim, sê sensível, tem pena de mim e faz alguma coisa por mim. Misericórdia foi o que o samaritano da parábola de Jesus teve, ajudando aquele desconhecido, assaltado e ferido, que se encontrava à beira do caminho, abandonado quase à morte. Foi um ato desinteresseiro da parte dele, mas eficiente. Misericórdia é o equivalente ao termo graça lá no Antigo Testamento. Aquele amor que se inclina para agir favoravelmente com alguém, sem levar em conta os méritos ou deméritos daquela pessoa, seus merecimentos ou a falta destes. A pessoa que demonstra graça, socorre o necessitado, ajuda aquele que precisa, mesmo que ele não mereça ajuda, nem talvez ache que precise da ajuda. Como os anjos
fizeram com Ló, puxando pela mão a ele, sua esposa e filhos, e tirando-o da cidade de Sodoma, livrando-o do juízo de Deus. Quem age com esta misericórdia e graça, não espera um retorno, quer apenas ajudar, quer apenas aliviar o sofrimento daquele que precisa, como Ruth fez com sua sogra Noemi, dispondo-se a acompanhá-la, mesmo sabendo que não haveria nenhuma perspectiva de um bom futuro, de um futuro seguro, de uma vida segura para ela. E aqueles que pedem misericórdia, como é o caso daquela mulher, demonstram duas características. Primeiro, tem uma grande necessidade que eles mesmos não conseguem resolver e sabem que não são merecedores daquilo que estão pedindo. Reconhecem que precisam muito e que não merecem a ajuda. Precisam, mas não merecem. Necessitam da ajuda, não conseguem resolver o problema por si mesmos, mas não merecem a ajuda. Eles compreendem que o exercício da misericórdia para socorrer sua necessidade depende unicamente da livre vontade e disposição da pessoa a quem estão pedindo socorro. É como se eles se colocassem nas mãos daquela pessoa, à mercê daquela pessoa. Em outras palavras, reconhecem sua posição de miséria. Inclusive miséria, mesma raiz de aflição, ou de misericórdia. Eles reconhecem sua situação de miséria, por isso pedem misericórdia, isto é, um coração que olhe para a miséria e se compadeça dela. Eles sabem que tem uma grande aflição e que são impotentes, reconhecem a sua impotência para encontrar a solução. Por isso clamam, por isso pedem a alguém que sinta piedade, que tenha pena deles e que os tire daquela situação miserável. Aquela mulher sentia intensamente sua carência e, ao clamar por misericórdia, confessou sua impotência diante da sua carência. Seu pedido, inclusive, é baseado nas Escrituras, conforme vários textos do livro dos Salmos. É como se ela estivesse imbuída, sua mente estivesse um tanto saturada da linguagem dos Salmos, das orações nos Salmos, e ela expressasse com aquelas palavras a sua carência e o seu pedido de socorro a Deus. O que nos é uma evidência de sua devoção ao Deus do povo de Israel. Ao Deus que não era o Deus do seu povo, pois ela era uma gentia. Essa fé que clama por misericórdia, essa fé então que reconhece a sua carência e impotência, era então também, em segundo lugar, uma fé bem informada, uma fé clareada pelas Escrituras. Ela busca a pessoa certa e do modo certo. Ela clamou a Jesus, chamando de Senhor, filho de Davi. Ao chamá-lo de Senhor, ela demonstra o seu respeito, entendendo que Jesus era um mestre que tinha autoridade.
Mas, ao colocar também o título Filho de Davi, ela mostra que estava bem consciente da esperança messiânica dos judeus, da confiança que os judeus tinham da aliança feita com Davi, que Deus lhes daria um descendente de Davi para reinar e libertá-los. Essa mulher não apenas conhecia isso, como acreditava que Jesus era este Messias, que Jesus era o filho de Davi. Ela cria na promessa de um ungido, libertador e salvador. E ela não apenas cria nisso, como acreditava que naquele momento ela estava diante desse ungido prometido lá no Antigo Testamento para trazer a salvação e o reino prometido a Davi. Essa mulher não era uma desinformada, ignorante a respeito das promessas e da palavra de Deus. Ela já tinha escutado sobre a esperança no libertador que o povo de Israel tinha. Já tinha escutado sobre os milagres realizados por Jesus e acreditou que Jesus era esse libertador. E naquele momento ela confessa que esse filho de Davi era o seu Senhor. O seu grito por misericórdia também indicava sua crença em Jesus como o agente autorizado por Deus para representar Deus na terra, como aquele que tinha poder sobre as forças espirituais do mal, sobre os demônios que atormentavam sua filha. Acreditava que ele era o mediador da misericórdia divina no mundo. Reconhecia que Jesus tinha autoridade, poder suficientes para resolver seu grande problema. Por isso ela se prostra aos seus pés e o adora. Com o conhecimento que ela tinha das crenças judaicas, ela sabia que somente Deus deveria ser adorado. Então, quando ela se prostra diante de Jesus e o adora, ela está confessando que cria em Jesus como Deus. Uma fé e um conhecimento maior do que muitos judeus tinham na época. Depois disso, ela conta o seu problema a Jesus. A sua fé manifesta de modo específico a sua necessidade. Não é uma necessidade vaga. Ela havia sofrido tanto tempo e ela identifica claramente qual é o seu problema. Sua filha estava horrivelmente endemoniada. É interessante que, crendo que Jesus era o representante de Deus, o Messias, ela não pergunta: por que Deus permitiu isso com a minha filha? Por que isso está acontecendo com a minha filhinha? O que ela fez de errado para que isso acontecesse com ela? Não. Ela não questiona. Ela não indaga. Ela não quer saber as causas. Ela não quer explicações. Ela quer solução. Por isso ela clama por socorro. Ela busca Jesus por crer que a solução estava em Jesus. Aprendemos com esta mulher que nossas necessidades e aflições são oportunidades para orações, e não para questionamentos, e não para reclamações, e não para busca por explicações. Muitas mães enfrentam problemas com seus filhos, alguns atormentados por muitos males. As reações de muitas destas mães são diferentes. Umas se queixam,
vivem a se reclamar, a se queixar, a se comparar com outras mães que não têm os mesmos problemas. Outras se desesperam, não conseguem enxergar uma oportunidade de solução. E outras desanimam, perdem as esperanças, entregam os pontos, acham que não vale mais a pena lutar. Mas há aquelas que buscam Deus para ter explicações, para entender as razões das aflições. Não estão tão interessadas na solução, mas a sua busca por explicações manifesta um ego ferido. Como se elas perguntassem: por que isso aconteceu comigo? Por que não aconteceu com outros? Se fosse uma miséria comum a todas as mães, eu até aceitaria. Eu até me conformaria. Mas é só comigo. A maioria das mães não enfrentam esse problema. Essa busca por Deus para entender as razões, muitas vezes, nada mais é do que um ego ferido, que diz que se aquela não merece e não teve, eu também não mereço. Se aquela outra não merece e não teve, eu também não mereço. Por que só comigo aconteceu isso? Algumas delas se queixam de outros, culpam outros, reclamam quando as pessoas não lhes entendem, quando não lhes ajudam, quando não lhes dão uma explicação. Algumas buscam Jesus apenas como uma espécie de curandeiro. Mais um que eu vou atrás para ver se me ajuda. Chegam até a dizer: toda ajuda é bem-vinda, não importa de onde vem. Note que não é essa a atitude dessa mulher. Ela conhece a quem ela está clamando. A sua fé reconhece sua impotência, sua carência, mas a sua fé também conhece Deus e conhece Jesus o suficiente para clamar do modo certo. E assim procedem as mães que têm uma verdadeira fé em Deus. Elas clamam a Deus, não por se acharem injustiçadas na vida, não por se acharem diminuídas diante das outras mães ou diante da sociedade na vida. Não por entenderem que Jesus é apenas um curandeiro que pode resolver o seu problema. Elas clamam porque sabem corretamente quem é Jesus. Pedem a misericórdia, confiando nele como Salvador e Senhor de suas vidas, porque sabem que ele é o único que pode libertar e aliviar os sofrimentos de seus filhos e, consequentemente, a angústia delas também. Uma grande fé sabe que, se o problema é grande, somente alguém grandemente sábio, poderoso e misericordioso pode resolvê-lo. E esse alguém só pode ser Deus, que veio a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, único mediador de sua graça para conosco. Além de uma fé que reconhece sua carência e impotência, além de uma fé bem informada na pessoa de Jesus Cristo, uma grande fé é também uma fé persistente. Aquela mulher enfrentou muitos obstáculos
para que sua filha fosse curada, fosse libertada. Apesar de estar no mesmo local que Jesus, ela tinha tudo contra si. Jesus não queria ser incomodado. Ele buscava passar incógnito, desconhecido. Ele não queria publicidade. Ela teria que ir contra esse propósito de Jesus. Interromper esse descanso de Jesus. Ela teria que incomodar aquele que não queria ser incomodado. Além disso, ela era mulher. E naquela época, os rabinos judeus não tinham muita disposição em atender mulheres. Jesus, de fato, se configurava uma exceção que causava até espanto por atender e falar com as mulheres. Mas um terceiro obstáculo é que ela era gentia. E os judeus religiosos não queriam manter contato com aqueles que não pertenciam ao povo escolhido. Os judeus consideravam os gentios como impuros. E para complicar ainda mais a situação de sua impureza, a sua filha estava endemoniada, possuída por um espírito impuro. Como é que um mestre judeu poderia falar com ela? Ela poderia raciocinar. Se eu sou gentia, impura, mulher, e além disso estou em constante contato com a impureza demoníaca da minha filha, por que um mestre judeu iria me atender? Esse seu clamor gritado não expressa apenas sua terrível aflição, mas de fato ela tinha que gritar para se fazer ouvir, porque antes de ter a permissão ela não poderia se aproximar de Jesus, não poderia chegar mais perto para não contaminá-lo com sua impureza. Mas se existe uma especialidade de fé autêntica, é ultrapassar obstáculos. Pessoas com fé verdadeira se tornam especialistas em ultrapassar obstáculos, em vencer desafios, em alcançar aquilo que parece impossível. Se o caminho para a solução do seu problema era complicado, voltar para trás e se deparar e continuar vivendo com sua filha endemoniada era mais complicado ainda. É como se ela não enxergasse uma solução, o voltar para trás. Era como se existisse uma parede atrás que a impedisse de voltar. Não importa os obstáculos que ela tivesse na frente, ela sabia, só tinha um caminho: continuar lutando até ser atendida por Jesus. É isto que faz uma fé autêntica, uma grande fé. A intensidade de sua aflição, de fato, era a sua força motriz para superar as muralhas que lhe separavam do alívio para sua filha. Se o desespero era grande, a esperança era ainda maior. Continuar chorando e clamando à beira da estrada, nesse caminho que poderia lhe dar a alegria, mesmo que fosse um caminho distante e difícil, era como estacionar na lamúria e na autocomiseração. Isso ela não queria para a sua vida. Como se não bastasse os empecilhos já alistados, a mulher recebe
como resposta imediata, um inexplicável silêncio de Jesus. Algo incomum da parte dele. A gente pode entender, conjecturar sobre esse silêncio como um teste, uma oportunidade para provar o tipo de fé daquela mulher. Como se Jesus estivesse dizendo: você acredita mesmo que somente eu posso resolver o problema de sua filha? Algumas vezes, o silêncio de Deus procura verificar se o nosso coração de fato acredita que Ele é o único que pode resolver. Porque se eu acho que fulano pode resolver o meu problema, mas também tem cicrano, tem beltrano que podem resolver, e eu vou procurar fulano e fulano não me atende, eu não insisto. Por quê? Porque tem as outras opções. Mas quando eu sei que somente essa pessoa pode resolver o meu problema, e de fato eu quero a solução, eu não vou desistir diante do silêncio da pessoa, diante da apatia da pessoa. Eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo. Provavelmente Jesus estava testando isso. Se ele atendesse de imediato, a qualidade da fé não ficaria tão patentemente demonstrada. Seu testemunho provavelmente teria sido considerado igual ao de outras pessoas, comum, e talvez até nem fosse recordado. Se Jesus tivesse respondido imediatamente, talvez aquela mulher não teria se tornado um instrumento tão usado no avanço do reino de Deus, como hoje na nossa pregação. Mas além disso, eu creio que Jesus pretendia ensinar aos seus discípulos o tipo de fé que lhe agradava. E consequentemente ensinar a mim e a você, já que o Espírito Santo dirigiu 2 evangelistas a registrarem e recordarem esse evento. Nós temos tendência ao imediatismo. Queremos soluções rápidas para os nossos problemas. Alívio imediato. Inclusive, esta é uma frase que permeia as propagandas de remédios. Alívio imediato para os nossos sofrimentos. E quando são nossos filhos que sofrem, aí a busca por uma saída é ainda mais apressada, mais urgente. Mas devemos lembrar que Deus tem planos que vão além do nosso desejo por alívio rápido. Deus quer nos ensinar, nos formar, construir em nós uma fé que tenha qualidade, uma fé permanente, uma fé perseverante, uma fé que possa servir para edificar outras pessoas. O silêncio de Deus é depurativo, pode purificar nossa fé. O silêncio de Jesus não silenciou aquela mulher. Pelo contrário, forçou a demonstrar quão profunda e arraigada era a sua fé. Mas também provocou uma reação nos discípulos. Eles queriam que Jesus se livrasse da mulher logo, dispensasse ela logo. Talvez eles pensassem, já que ela é uma gentia, ela não pertence ao nosso povo, deve ser logo mandada embora. Eles estavam se sentindo incomodados com ela se aproximando e clamando em voz alta. Isso os perturbava.
Seria como se eles dissessem: Jesus, manda ela buscar ajuda em outro lugar. Parece-nos que os discípulos estavam prontamente dispostos a descartar os problemas. Não tinham muita paciência para suportar importunações, para ajudar problemas de pessoas necessitadas. Inclusive, eles já haviam demonstrado isso no episódio da multiplicação dos pães, quando lhes faltou a consciência do poder e da graça de Jesus para ajudar os necessitados. E aí disseram para Jesus: manda as pessoas embora, para elas procurarem pão aí onde possam encontrar, comprar com seus próprios recursos. Outros entendem que esta fala dos discípulos fosse no seguinte sentido: Jesus atende logo a mulher e manda ela embora. Ela está com um problema, está aí clamando, cura logo a filha dela e dispensa a mulher. Isso parece estar mais de acordo com os textos que nós lemos e com a palavra que Jesus diz. Que eles queriam apenas que Jesus atendesse o pedido, até porque eles nunca tinham visto Jesus não atender um pedido por socorro até então. Se esta foi, de fato, a motivação deles, significa que eles queriam se ver livre da mulher o mais rapidamente possível também, e que o seu maior interesse seria a cura da filha e não o crescimento espiritual da mulher e deles. A paz, a comunidade deles tomava precedência sobre o problema e a necessidade da mulher. Algumas vezes agimos assim também. Queremos uma solução imediata, porque não estamos preocupados com o nosso crescimento espiritual ou o crescimento espiritual dos nossos filhos. Não estamos preocupados em ensinar para os nossos filhos que a vida tem problemas mesmo, e que é preciso persistência, e que é preciso continuar, perseverar. Quantos pais, diante de um problema de um filho numa escola, imediatamente tiram dessa escola e colocam naquela? E se tem problema naquela, imediatamente tiram daquela e colocam noutra? Eles querem se ver livre do problema. Que o filho aprenda a resolver os problemas, isso aí eles nem passa pela cabeça deles muitas vezes. Eles nem pensam nisso. Eles querem se livrar assim os filhos de um problema. Parece ser essa a reação dos discípulos. De uma forma ou de outra, os discípulos se tornavam mais um obstáculo no caminho daquela sofrida mulher. Se fosse mandada embora sem ser atendida, seria frustrante. E sua única opção de cura estaria descartada para sempre. Se fosse ser atendida e descartada, seria constrangedor, apesar de aliviador, e seu crescimento espiritual e também o dos discípulos não seriam acrescentados. Algumas pessoas se sentem incomodadas com a insistência de mães e pais que buscam socorro por seus filhos. Semelhantes aos discípulos, falta-lhes simpatia com aqueles que sofrem por seus filhos. Essa atitude de falta de simpatia acaba intensificando o sofrimento e muitas vezes até cerceia a busca por socorro. Acaba prendendo pais e mães na solidão de seu sofrimento. Quantas mães, quantos pais, com medo do silêncio indiferente, de recusas constrangedoras, preferem sofrer solitárias e solitários com seus filhos. Mas aquela mulher não era assim. Ela persistiu,
apesar do aparente desinteresse de Jesus e da reação incomodada dos discípulos. Quando Jesus responde aos discípulos, parece que a situação da mulher fica ainda pior. Jesus reafirma o que já todo mundo sabia. Essa mulher não pertence ao grupo de pessoas a quem eu fui enviado. Eu fui enviado para a casa de Israel. Ela é estrangeira. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é da nação de Israel. Ela não é do povo de Israel que havia se desviado, que havia se perdido, eram ovelhas perdidas por causa do descuido de seus líderes. Jesus está dizendo que naquele momento, sua missão tinha como prioridade os judeus. Inclusive, ele já havia orientado os seus discípulos a pregarem somente aos judeus, irem apenas às aldeias dos judeus em outra ocasião. Embora Jesus já tivesse deixado implícito que no futuro sua missão também incluiria os gentios. Depois ele vai deixar isso mais bem claro. Mas o ministério de Jesus naquela época era direcionado aos judeus. Só depois ele iria atrair os gentios. Primeiro ele tinha que suprir os da casa judaica. Mas ele já sabia que tinha ovelhas de outro aprisco, que ele buscaria mais tarde. Ele mesmo havia afirmado em João: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Agora devemos notar também que apesar destas palavras, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus não despede a mulher, como os discípulos haviam sugerido. Jesus não manda a mulher embora. Continua em silêncio em relação a ela, apesar destas palavras. E isso, para mim, reforça a interpretação de que seu alvo maior era mostrar a alta qualidade da fé que havia naquela mãe. E a mulher não desistiu, apesar destas palavras. Tanto seu desespero diante do sofrimento da filha, seu amor pela filha e sua confiança no poder e amor de Jesus continuaram sustentando o seu pedido. Ela se aproxima, se prostra e, como se não levasse em conta aquilo que Jesus havia dito, ela adora. Isso é notável. Apesar do aparente desinteresse de Jesus, a mulher o adora. A mulher se prostra diante dele. Ela não desiste. Mesmo diante do silêncio de Deus, aqueles que creem que Deus é Deus, continuam adorando. O silêncio aparente ou a aparente indiferença de Deus não muda a sua crença de que Deus é Deus e que merece a nossa adoração, quer Ele nos responda, quer não. É uma lição para nós que facilmente desistimos de adorar e de orar quando a resposta não vem no tempo que a gente quer ou do jeito que a gente quer. Adoramos com interesses próprios e não porque Deus é Deus para nós. Essa mulher não. Mesmo diante da aparente indiferença de Jesus, ela o adora. O desânimo e a descrença não a venceram. Talvez outros até pensassem: já que ele veio só para os judeus e eu não sou dessa raça, eu não tenho chance. Eu vou buscar ajuda em quem se importa comigo. Eu vou buscar ajuda em quem se importa com a minha filha. A mulher considerou Jesus digno de adoração, mesmo diante do aparente desprezo
que Jesus está demonstrando por ela. Sua adoração foi uma petição: Senhor, socorre-me. E mais uma vez, este clamor reflete a linguagem dos salmos. Devemos lembrar que quando nós pedimos, nós adoramos. Buscar o socorro de Deus é um modo de adorá-lo, pois manifesta nosso conhecimento dele, nossa confiança em seu poder e sua graça. É interessante que ela não diz, socorre a minha filha, ela diz, socorre-me, demonstrando toda a sua identificação com a filha, com o problema dela. O sofrimento da filha era o seu sofrimento. Assim, socorrer a mulher era socorrer a filha. Penso que aqueles que já passaram por intenso sofrimento com seus filhos, nutrem uma grande empatia com essa mulher. Entendem que quando os filhos sofrem, as mães sofrem mais. Esta mulher persistiu, resistiu em situações onde muitos teriam desistido. Uma grande fé. E uma grande fé se agiganta diante de adversidades ainda maiores. Era uma fé consciente de sua carência e de sua impotência. Era uma fé conhecedora da palavra de Deus. Era uma fé persistente, mas também era uma fé humilde. A resposta de Jesus diante da adoração e do pedido da mulher soa como um tapa no rosto. Deixa primeiro serem fartos os filhos, porque não é bom a gente pegar o pão da mesa, que é para os filhos, e lançar aos cachorrinhos. O que será que Jesus quis dizer com isso? Chamar uma pessoa de cachorro era e ainda é um insulto. E naquela época ele era aplicado às pessoas que desprezavam a palavra de Deus, que se colocavam contra os que seguiam a palavra de Deus. O apóstolo Paulo chama literalmente de cães, ou chama de cães em Filipenses 3. Eram consideradas impuras, semelhantes aos porcos. Também era um costume judaico chamar os gentios, que não tinham as instruções de Deus, de cães. Embora aqui Jesus usasse um termo diminutivo, cachorrinho, que se referia aos cachorros criados em casa, suas palavras anteriores indicam que ele está tratando exatamente da distinção entre judeus e gentios. Mas será que aquele que havia alimentado uma multidão não teria pão, o pão da cura para essa mulher aflita? Por que Jesus está agindo assim? Ele queria ensinar seus discípulos de que pagãos, considerados impuros pelos religiosos judeus da época, poderiam ter alcançado a graça de Deus. Tinham uma fé mais excelente do que os religiosos do tempo. Afinal, no Antigo Testamento, o profeta Elias tinha sido canal de bênçãos para uma outra mãe daquela região. A graça de Deus tinha vindo prioritariamente aos judeus, mas não exclusivamente a eles. Ela sempre esteve à disposição de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer raça e nação, que exerça fé, independente dos privilégios recebidos. Como a mulher reage de tamanha ofensa? Com uma fé humilde. Essa fé humilde se demonstra em duas atitudes. Primeiro, ela concorda com Jesus. Ela admite que sua situação diante de Deus é semelhante à de um cachorrinho mesmo. Ela não se ofendeu. Ela não se irritou com o fato de ter sido tratada sem a dignidade que talvez acreditasse. Ela sabia que não tinha. Ela não julgou ser uma exceção.
Nem tampouco acusou Deus de ser injusto porque escolheu aquela nação e não a nossa. Nem argumenta com base em sua aflição. A mulher concorda com Jesus. Ela não discute, nem discorda. Não achou que Jesus estava sendo preconceituoso ou algo desse tipo. Ela diz, sim, Senhor. Ou é verdade, Senhor. Foi a resposta dela. Ela confirmou o que Jesus disse. Sim, o Senhor veio para a casa de Israel. E eu não sou israelita. Ela reconhece isso. O Senhor está certo. Ela admite que está na situação de um cachorrinho. Não de alguém que está à mesa como um filho. Ela admite isso. Ela sabia que não era prioridade de Jesus. Ela acreditava que era secundária. Mas mesmo assim, ela acreditava que ainda podia ser atendida. Em segundo lugar, ela não argumenta alegando méritos, fazendo exigências. Ela admite sua condição de pecadora, de alguém que não merece. Reconhece que não era filha, que não era alguém que estava à mesa. Ela aceita os direitos soberanos de Deus, de exercer misericórdia com quem Ele quiser, de escolher quem Ele quiser, de fazer aliança com quem Ele quiser. Foi como se ela dissesse, eu sei que não mereço. Eu sei que eu sou apenas como um cachorrinho debaixo da mesa. Eu sei que eu não pertenço ao povo de Deus. Eu sei que eu não sou da nação escolhida. Eu sei que eu não pertenço à aliança. Eu sou pecadora, mas necessitada. Eu não busco mérito. Eu busco apenas misericórdia. O que Jesus usa aqui como migalhas eram pedaços de pão que eram utilizados na época com funções equivalentes hoje a colher e guardanapo. A pessoa pegava o pão, quebrava um pedaço, mergulhava na travessa que tinha o alimento e levava com aquele pedaço de pão o alimento à boca e mordia a parte que tinha alimento no pedaço de pão e o restante, depois da mordida, ela limpava a boca e não voltava para a travessa, evidentemente, para a bandeja. Ela simplesmente jogava no chão para os cachorrinhos. Seriam o que nós, em nossa linguagem, chamamos de sobejo. Aquilo que não serve mais para pessoas comerem. Era para os animais, ou para os mendigos, como Lázaro, na outra história, ou numa história contada por Jesus. E essa mulher confessa que ela está satisfeita com as migalhas. Ela está satisfeita com o sobejo. Eu não tenho méritos, mas minha fé não perde a esperança. Eu sou sim um cachorrinho, mas eu não quero ser abandonada em minha necessidade. É interessante que as palavras de Jesus não matam a fé e a esperança da mulher. Pelo contrário, alimenta, fortalece. Para mim, é suficiente estar debaixo da tua mesa. Uma migalha da tua graça é tudo que eu preciso. Eu sei que tua graça é abundante. Vai além dos limites de Israel. Então vai sobrar migalha para mim. As sobras me servem. As sobras, os sobejos me são suficientes. Eu não exijo o pão da mesa. Eu não exijo o pedaço dos filhos, não. Eu sei que eu não mereço. As migalhas me satisfazem. Eu me contento com as sobras da tua graça. Os sobejos da tua graça me bastam. Para uma grande fé, uma migalha de bênção é o suficiente. Alguns pais se aproximam de Deus clamando por seus filhos, argumentando na base de suas obras. Eu sempre ensinei o que era correto, eu nunca dei mau exemplo,
eu sempre os levei à igreja, eu fiz isso, eu paguei a melhor escola, eu fiz aquilo. Eu não entendo por que isso está acontecendo com ele. Eles não estão buscando graça. Eles estão achando que merecem. Quem clama por misericórdia, sabe que não tem méritos. Desistiu de apresentar seus esforços e recursos como base para ser atendido. Alguns querem até um tratamento VIP, como Naamã, quando chegou diante de Eliseu. Eu venho atrás de cura, mas eu quero ser atendido de acordo com as minhas expectativas. Não aceitam se humilhar para receber. Não admitem que, por maior que seja o seu sofrimento, esse ainda é menor do que os meus pecados merecem. É preciso reconhecer a falta de méritos, mas esta falta de méritos não deve nos intimidar. Devemos continuar ousados em pedir com base na graça. A motivação para insistirmos não está em nós, está na graça de Deus. Admirado, Jesus honrou aquela fé. E fez isso de duas maneiras. Primeiro, elogia. Ó mulher, grande é a tua fé. Que elogio fantástico. O próprio Jesus reconhecendo uma grande fé. Muitas vezes os mais carentes apreciam melhor a graça de Deus. Um prato de arroz puro pode enojar quem não tem tanta fome, mas para um faminto é um verdadeiro banquete. Aquela mulher, diferente de Pedro, que na hora da tempestade do vento desviou sua atenção, continuou olhando para Jesus. Pedro teve uma pequena fé, ó homem de pequena fé. Aqui, ó mulher de grande fé, porque manteve seu foco em Jesus. Apesar de todos os obstáculos, apesar do intenso sofrimento, o foco estava em Jesus Cristo. Ela não deixou se desanimar pelas dificuldades e desafios. Fé que olha para o vento, para a tempestade, para as ondas, e deixa de olhar para Jesus, é fé pequena. Fé que mantém o foco em Jesus, é grande fé. Jesus ensinou para os seus discípulos uma verdade que só ficaria patente em suas mentes anos mais tarde. Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. As palavras que Pedro disse quando entrou na casa de um gentil de Cornélio. A segunda maneira que Jesus honra a fé daquela mulher é que atende o pedido. Por causa dessa tua palavra, vai, o demônio tem saído de tua filhinha. Se o poder do diabo não respeita fronteiras religiosas e faixas etárias, domina de crianças a adultos em todas as religiões, a graça de Deus também não tem fronteiras que a limitam. A única fronteira que limita a graça de Deus é a falta de fé. O desejo da mulher foi atendido apenas com a promessa de Jesus. A filha ficou curada naquele momento. Interessante que a mulher não viu naquele momento a cura acontecer diante dos seus olhos. Nem tampouco exigiu uma prova que Jesus fosse até a sua casa, que tocasse em sua filha, que colocasse a mão sobre a sua filha, não. Ela simplesmente acreditou nas palavras de Jesus. Os olhos abertos por sua grande fé, fizeram-na enxergar que a promessa e a palavra de Jesus eram suficientes. A fé foi recompensada, a filha curada, a graça manifestada. Pense no alívio daquela mãe. Semelhante a alguém que chega num lugar com um fardo nas costas, não aguenta mais,
e chega alguém e tira o fardo. Ela pôde voltar para casa, quase que voando, caminhando, leve, solta, sorriso no rosto, talvez lágrimas nos olhos, mas lágrimas de alegria. Depois de muita luta, problema solucionado. A filha curada depois de tantos dias aflitivos e noites insones. É possível imaginar seus alegres passos apressados na volta para casa. O sorriso no rosto. A face não mais carregada com a ansiedade aflitiva, mas cheia de uma contente expectativa. E ao chegar em casa, encontra a menina curada, deitada, dormindo, descansando, como alguém que depois de uma intensa luta, de um intenso esforço, se atira na cama e desfruta de um sono restaurador. O tormento infernal havia ido embora. O demônio havia se retirado. Daqui para frente, a vida seria diferente. A sua filha não era mais um ninho de demônios, mas uma casa onde a graça de Deus habitava. Poderia brincar, correr, envolver-se com outras crianças. E toda vez que a mãe olhasse para aquela menina, um sorriso se abriria com a lembrança de Jesus e sua graça. Ela teria agora dias mais tranquilos, noites mais descansadas, tranquilidade e descanso, que vieram da graça de Deus através de uma mãe com grande fé. Não sei os problemas que atormentam seus filhos, se é que atormentam, mas eu sei que uma grande fé na graça de Deus, uma fé que reconhece sua carência e impotência, uma fé clareada pelas Escrituras, uma fé persistente e uma fé humilde, pode mudar a vida do teu filho. Amém.